Oiê, eu sou a Malu Zancopé, apresentadora de mais uma temporada do nosso programa de curtas-metragens aqui da Rádio TV FAAP. Aqui eu entrevisto alunos e ex-alunos que estejam produzindo ou produziram curtas-metragens aqui na FAAP. Então sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. E hoje é um episódio mais do que especial, principalmente para mim, porque eu tô trazendo aqui duas pessoas que eu consigo chamar de amiga. Então sejam muito bem-vindas Maria Elisa Morita e a Clara Reis, que também é uma membra aqui da Rádio TV FAAP, para falar sobre o curta-metragem Querida Lulu. Oi, gente. Oi, Malu, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. Antes da gente começar a entrevista, a nossa produção vai passar o curta Querida Lulu aqui para vocês, uma produção do segundo semestre de cinema. Quando eu assisti o Querida Lulu, me veio uma sensação muito grande de nostalgia, assim, como se eu estivesse não sendo só abraçada pelo filme, né, mas também pela minha própria mãe, na verdade. E eu acho que é muito algo que é trazido por conta da temperatura que o filme tem, que são tons mais quentes, mais calorosos, assim. Vocês concordam? Vocês acham que eu tô viajando muito nesse sentido? Não, é 100% isso, assim. Eu gosto muito de fotografia, né, então quando eu tava pensando no curta, sempre vinha já a imagem e o tipo de fotografia que eu tava querendo. Então, não só pela sensação de... Assim, porque a gente queria que a casa fosse um ambiente da infância, um lugar muito feliz e muito aconchegante, que seria o que seria rompido depois. Mas então, além desse sentimento, né, de acolhimento, tinha que ter também uma carinha de antigo, né? Porque se passa ali nos anos 90, então a gente queria também que tivesse esse aspecto. E... quer falar alguma coisa? Não, acho que ela disse tudo. Antes da gente falar mesmo, né, sobre o curta, eu queria saber um pouco de vocês. Você, Maria, foi a diretora do curta e você, Clara, foi a montadora. Por que escolheram fazer essas funções? Eu já tinha muita vontade de dirigir, assim, e aí quando a história surgiu, o roteiro original era de uma outra amiga nossa, a Maria Clara Guedes. E era um ótimo roteiro, e aí, enquanto a gente foi estudando o roteiro, eu lembrei muito da história da minha avó, e eu achei que casava perfeitamente, que já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. E aí, enfim, eu fiquei muito apegada à história, e aí eu queria ter esse trabalho, tipo, de investigar como seria para essa criança e como seria para essa mãe, o que significa essa separação, assim. E aí, enfim, eu tive esse apego, e... foi isso. Eu já tinha montado no primeiro semestre, só que foi uma coisa meio corrida. Aí eu queria, tipo, experimentar o que era, de fato, exercer essa função de um jeito mais escrito no papel. Então, eu queria explorar essa habilidade. Tentar de novo, né? Foi uma boa oportunidade. Que bom. O curta de segundo semestre, pra quem tá assistindo, é a primeira vez que a gente consegue produzir um curta-metragem mais sério, muito entre aspas, com refletores e com equipamento mais profissional do que no primeiro semestre. Como que foi pra vocês esse processo? Que foi inovador na vida de quase todo mundo, acho, né? Uhum. Nossa, foi libertador, na verdade. Sim. Assim, a gente escutava muito dos professores no primeiro semestre que eles queriam que a gente experimentasse, mas eu acho que ter essa base, tanto da nossa aula de produção, que ajudou muito, foi mais libertador, porque deu pra gente tempo, espaço e técnica pra poder explorar o que a gente queria fazer, assim. Então, por mais que seja mais regrado, assim, você tem mais prazos, mais coisas que você precisa entregar. Acho que ajuda, né? Ajuda regras. muito. E, tipo, pede de você, seja qual função você tá fazendo, que você, tipo, dê a cara a tapa, assim. Não, você vai entregar isso e aí você vai entregar o seu melhor e, enfim. Então, eu acho que foi muito bom. E o que ajudou muito também foi a divisão de tarefas melhor, né? Porque no primeiro semestre a gente falou, eu quero dirigir esse filme. E aí não era, tipo, direção de verdade. Ninguém tipo, sabe o que tá fazendo. Eu, teoricamente, dirigi um filme de terror no primeiro semestre. Só que, tipo, não foi nada. Não existe isso daí. E aí no segundo semestre foi muito mais
Tipo, acho que nesse vai ser melhor ainda, né? Essa divisão de tarefas e falar, tipo, vou dirigir esse filme, vou fazer direção de fotografia. E no segundo já melhorou bastante em comparação ao primeiro. E o equipamento traz uma melhor. segurança pra você, né? Pra saber Muito. melhor o que você tá fazendo e ter uma noção do que fazer, né? Dá pra tirar fotinhos do set. A gente Dá. você fala, meu Deus, eu tô em Foto um set estilo. de filmagem. Mas essa divisão de tarefas eu acho que fez toda a diferença também. Sim. E foi uma coisa muito boa que no segundo semestre... Porque assim, no primeiro a gente até podia tentar dividir, mas eu acho que foi um grande diferencial que eu senti quando eu tava no set. Era que eu confiava muito em todo mundo que tava em cada função, assim. Então, tipo, além de estar dividido, ninguém tinha vontade, assim, eu senti, de interferir no trabalho do outro. Porque cada um tava muito focado no seu e todo mundo confiava muito no que o outro tava fazendo, sabe? Então... Isso foi muito bom. Uma coisa que eu acho legal é pedir pra vocês contarem um pouco do que é a história do Kid e da Lulu pra vocês. Assim, contar a história no geral, né? Tipo uma sinopse, só pra, inclusive, localizar quem tá assistindo que talvez não tenha visto curta. Bom, Querida Lulu é um filme sobre uma mãe que precisa sair de casa pra trabalhar. Ela vai estar partindo numa viagem longa, só que ela tem uma filhinha de 8, 9 anos. E aí é muito sobre esse silêncio que vai se instaurando na hora da despedida delas, porque deixar um filho pra trás nunca é fácil, mas ela entende que é uma coisa que ela tem que fazer, porque ela tá saindo pra estudar o SARS, que é o vírus que depois deu origem ao Covid-19. Então retrata um acontecimento real, que foi um congresso que aconteceu em Kuala Lumpur, que a minha avó foi, e a minha avó viajava muito a trabalho e deixava os filhos pequenos em casa, só que ela era uma mãe muito presente, muito amorosa. Então, pra ela era sempre muito sofrido. E aí, Querida Lulu, então, é essa tentativa de ir investigando mesmo, como se fosse uma memória dessas duas personagens, o que significou pra mãe deixar a menina pra trás e depois o que a filha não viu do tanto que a mãe sofreu enquanto ela estava fora, sabe? Então, tem esses dois lados de tentar entender o que significou pra cada uma, antes da despedida e depois. E por que vocês acham que se chama Querida Lulu? Então, Lulu é minha avó. O nome dela é Luísa. E aí, eu queria deixar o nome em homenagem a ela. Na faculdade, ela era conhecida por Lulu. E aí, eu acho que foi isso, assim. E o Querida, eu acho que era muito pra mostrar que a mãe se importava muito com a filha, sabe? Então, ela era uma mãe extremamente amorosa, assim, afetuosa. A gente vê isso no curta, né? A proximidade, o carinho. E aí o Querida é justamente porque no final também ela faz um caderninho, né? Porque como ela passa muito tempo longe da filha, a forma que ela encontra de mostrar pra filha que ela tava pensando nela, que ela tava com saudades, é que ela faz um caderninho de viagem, onde ela coloca várias fotos e uma florzinha que ela ganhou da Lulu antes de sair de casa. E aí a Querida ela Lulu assina como... é a dedicatória, né? E pra você, Clara? Pra mim... Por que você acha? Tem alguma coisa diferente que você pontuaria? Sua visão de montadora também? Não, eu acho que não. Eu acho que é bem isso. Tipo, você falou bastante da inspiração pra gente ter feito o filme, né? Mas eu acho que é isso. Eu gosto muito de como você colocou em palavras na sinopse, acho que na Bíblia, talvez, que a gente acompanha esse último dia delas juntas. Então, a gente começa com a Lulu e a gente vê esse último dia conforme ela vai entendendo que a mãe dela tá indo embora e depois ela precisa... Depois a gente passa pro ponto de vista da mãe e vê como que o fato dela ter deixado a Lulu impacta a vida dela. E vocês mesmos disseram que nenhuma das duas é a roteirista, que na verdade é a Maria Clara Guedes. Como que foi pra vocês, pra você dirigir um roteiro, né, a partir de algo que não foi você que escreveu, e pra você, Clara, montar um roteiro não só numa visão de outra pessoa, mas na visão de duas, né? Que é o roteiro e a direção, que são duas pessoas diferentes. Então, como que é pra vocês esse processo? Como que foi? O que vocês acharam disso? Então, eu acho que esse processo começou, na verdade, quando a gente formou o grupo. E aí a gente já tava vendo qual roteiro a gente ia fazer. E aí foi um momento que todas adoraram o roteiro, assim. Porque foi uma coisa... Era um grupo só de mulheres, né? E é um roteiro bem feminino, muito delicado. E eu acho que todo mundo consegue, de alguma forma, saber mais ou menos qual é o impacto de um momento que você vai ficar longe da sua mãe. Então, acho que todo mundo conseguiu se identificar muito. E até, enfim, como mulheres que estão fazendo faculdade, querem trabalhar com cinema... Ao meu ver, pelo menos, tinha isso de, pô, um dia você, eu talvez.
me despedindo dos meus filhos, porque eu vou passar um tempo fora. Então, o roteiro por si só já, eu acho que pegou todas individualmente, mas como grupo de mulheres também. Então, eu acho que não foi difícil pegar um roteiro de outra pessoa para dirigir, porque eu senti que eu conseguia me identificar muito facilmente. E eu sentia que todo mundo conseguia, todas as mulheres iam se identificar muito facilmente. E aí, poder colocar, a gente conversou, poder colocar a parte da minha avó também foi uma coisa que me ajudou muito a conseguir me colocar um pouco na história, né? Porque, tipo, tá, aonde que eu me encontro nessa história, como que eu posso tornar isso mais, como eu posso dizer? Pessoal. Mais pessoal, Eu acho que não foi difícil isso, porque a gente trabalhou muito em grupo ao longo do processo, né? Tipo, eu lembro do dia que a gente juntou o grupo, a gente falou, gente, que função vocês estão pensando em exercer? Aí as meninas falaram, eu gostaria de dirigir, eu gostaria de não sei o quê. Aí a Maria falou, eu tenho um roteiro aqui que eu escrevi. Então, tipo, a Maria estava em todas as partes do processo também, então teve muito essa comunicação. E foi bem gostoso montar, tipo, eu não sei se na faculdade eu me veria, tipo, nessa etapa eu me veria montando um filme que eu escrevi e dirigi, tipo assim, acho que já é um pouco demais. Então, acho que é o esperado, né, eu montar um filme que eu não escrevi, e foi, de novo, foi um processo em que a gente se comunicou muito durante, então, eu tava muito, logo no começo, assim, eu tava, porque eu tava curiosa, né? Eu tava muito participando da revisão do roteiro com a Maria Clara Guedes e com a Maria Morita. E a Morita tava muito comigo enquanto eu estava montando, então foi bem um trabalho em grupo, assim. Foi gostoso essa coisa de... Ela dirigiu durante a pré e a produção, e aí na pós ela tava tentando passar essa tocha pra mim, e a gente tava, tipo, tentando passar a visão dela pras minhas mãos, pra eu conseguir executar. Então, foi um processo legal esse. E o filme, ele é em 2 pontos de vista, né? O da Julieta e o da Lulu. Como que é pra vocês, como foi, na verdade, né? Em questão de conceito de direção e conceito de montagem, fazer essa divisão de ponto de vista pro filme, assim, como que foi? Eu só queria apontar uma coisa antes de responder, que da outra pergunta, a montagem foi fundamental pro filme, assim. Eu falei pra você que eu acho que o filme virou outro depois da montagem. Eu gosto muito do que saiu, e eu acho que os 3 são muito diferentes, assim. O roteiro sempre né? O roteiro é um filme, quando tá gravado é outro filme, depois que monta é outro filme. Uhum. E eu acho que eu gosto muito dos 3, assim. Eu gosto como um projeto todo. E aí, sobre o ponto de vista... cara, foi a minha parte favorita, pra falar a verdade. Quando eu pensei assim, tá... Como que é pra cada uma das duas? Porque eu sinto que esse é um dos privilégios de estar fazendo esse filme agora, que eu consigo ainda me lembrar de como é enxergar um pouco como uma criança, em alguns aspectos, e eu também consigo me enxergar nessa posição de, tipo, pô... Mulher trabalhadora. Eu não ia falar isso, mas pode ser, mas assim, queria estar aqui pra essa pessoa mais nova, pra essa pessoa mais vulnerável, sei lá, meu cachorro, tipo, queria estar aqui com o meu cachorro. O nome dele é Lulu? Dudu. E eu não consigo, assim, é difícil. É uma comparação bem tosca, mas eu já consigo conversar mais com a minha mãe, consigo conversar mais com a minha avó, em uma posição que elas realmente me contam as coisas e não tentam me proteger. E aí foi o grande, tipo, o pulo do gato do filme tá nisso de conseguir deixar os dois muito diferentes, o contraste. Então, foi uma coisa que eu tentei trabalhar muito nos enquadramentos. Então, tipo, da Julieta ser sempre vista de costas, porque ela tá indo embora, sempre longe, fora do plano. E a Lulu, ela é sempre vista de frente, porque ela tá sendo deixada pra trás, né? E as cores, enfim, eu acho que esse é o grande pulo do filme. Foi bem difícil. Eu acho que desde o começo a gente tinha uma visão que a gente sabia que a gente queria executar, e foi difícil saber como executar. Então foi muito difícil a gente chegar onde a gente queria quando eu estava montando. Mas eu acho que no fim deu certo, assim, depois de muitos atendimentos com o professor. Mas eu acho que no fim deu pra
Tipo, acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, de deixar uma coisa mais calma e mais infantil, quando a gente tá acompanhando do ponto de vista da Lulu. E aí a gente queria deixar uma coisa mais rápida e dinâmica e mais cidade grande na parte da mãe. E aí eu acho que deu certo isso. Na minha visão, acho que a gente conseguiu executar. Não, deu certo. Acho que é isso. E o filme é um filme de época, como a gente estava falando, né? Primeiro, qual a época que se passa? E segundo, como que isso foi criado? Né? Como que vocês articularam o grupo, né? Não só a arte, como a foto também, para criar essa nostalgia, inclusive na parte do laboratório que tem, que é importante porque é algo atual, né? Que a gente vê muita foto. Como que vocês mantiveram essa nostalgia e essa sensação de que é uma outra época? Tanto para o filme como principalmente para essa cena. Então, o filme se passa ali nos anos 90, mais da metade pro final. E na casa a gente optou por uma estética diferente, porque a ideia era que fosse uma casa de meio de vó, assim. Então a gente não queria... A casa, ela é ambientada um pouco antes dos anos 90, porque era pra dar Já ser uma casa velha nos anos 90. Exatamente. Então, até pra... Eu acho que casa mais com... É mais fácil de tocar o público naquele lugar. De tipo, ai, que delícia, que casa de vó, tipo, que nostálgico, sabe? Então, eu acho mais fácil. E no laboratório, eu fui perguntando muito pra minha avó também. Vó, o que tinha no laboratório nessa época, assim? Então, acho que foi muito isso. E da foto, as referências que a gente tinha todas eram... Por ser nostálgica, naturalmente, ela já data pra um pouco antes, assim. E aí, acho que a gente ter usado a fumaça ajudou muito. Sim. E a paleta de cores. A diretora de arte foi fundamental, sério. Não, a gente vai chegar nessa. Ela foi, a gente vai a Isadora Brandt. A Isadora Brandt. Ela arrasou muito, 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 muito. Não, é isso. Na montagem, você acha que não teve muita coisa, assim, que você... Eu usei o meu computador de 2025 mesmo. Eu acho que... não sei. Eu acho que a gente conseguiu deixar isso claro nos outros aspectos do filme. E a montagem eu já deixei uma coisa mais dinâmica. Não sei se era essa palavra que eu tava procurando, mas acho que pode ser. E quais foram... O segundo semestre é obrigatório ser um curta sem diálogo, né? Sim. Para vocês, quais foram os maiores desafios? Não só em não ter equipamento, né? Mas também na montagem. Como que você constrói um campo sonoro com sons que não podem ser muito captados? Tipo, Nossa. Como que é isso, assim? Apanhei muito. Eu pretendo tentar fazer som de novo. Não sei se vai mudar, né? Essa minha vontade. Eu pretendo tentar fazer som de novo em algum outro momento. Porque só agora, né? No terceiro semestre que a gente tá tendo aula de direção de som. Então, assim... Eu inventei o que eu fiz no semestre passado. Não sei de onde que eu tirei os meus conhecimentos. E foi... Meu Deus, que dificuldade, tá? E ainda, tipo, os meus amigos... sei lá o que eu tô falando. Corta essa parte. Mas, nossa, foi muito difícil. E eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Então era uma... Porque... Primeiro que a gente não sabia como... Acho que isso é uma coisa. A gente não sabe como se comportar em um set que grava som. Porque, tipo, às vezes... Hora a gente gravava som, hora a gente gravava coisa sem som. Aí, às vezes, a gente ia gravar som, a gente falava, gente, silêncio no set. Aí, as meninas, tá bom, vou fazer silêncio. Nossa. Aí... Não tô fazendo, não vou falar nada. Aí ela começa a mexer uma cara. Tipo, você mexer também é som, né? Não, e pensa como que é isso num set com uma criança. Tipo, tinha um dia que a gente tava gravando mais coisa com a mãe, né? Porque, não sei se vocês sabem dessa, mas a mãe e filha do filme eram mãe e filha na vida real. Você acabou de antecipar uma pergunta. I'm so sorry. Mas aí teve um dia que a gente tava gravando coisa mais só com a... Qual que era o nome dela? Esqueci o nome da atriz. Com a Lua? Com a Lua, que era a mãe. E aí a gente deixou a Ana, que é a Lulu, num outro cômodo lá. E aí aí o nosso amigo, que virou babá da criança, né? Ele tava divertindo muito ela. E aí ela tava rindo. E aí como que eu vou mandar uma criança ficar quieta, né? Não dá, não pode. E aí isso é muito difícil. E aí tinha uns ruídos. Eu gravei com o microfone do celular, tipo assim. Era tipo...
Nossa, aquele celular ficava deslizando no chão inteiro, assim. Peguei. E aí, tipo, você vê um truque no TikTok. O TikTok vai te falar pra colocar uma meia no microfone do celular. Não faça isso, porque não dá certo. Não fica... A gente falou, eu não sei se vai dar certo, vamos gravar com os dois. Por precaução. Aí vai ver o áudio do celular com a meia, fica... Já que você Não sei antecipou quem esse inventou assunto, isso. já que você antecipou, vou pegar esse gancho. Como que foi estar com uma criança no set de filmagem no segundo semestre da faculdade? E vou já enganchar outra. Como que foi pra conseguir esse alvará? Não foi. Não, calma. Não, a primeira pergunta. Foi um prazer ter uma criança no set. Foi muito bom, porque, assim, não era qualquer criança, né? Era uma criança gênio. Eu tenho plena convicção de que ela vai ganhar um prêmio Nobel de alguma coisa. Ela é mais inteligente do que todos nós. Todos juntos. nós. Tá. Assim, ela era muito inteligente. E tinha um negócio muito legal que eu tive muito tempo pra conhecer ela, né? Então, eu e a AD, né, a Duda já conhecia ela. E aí a gente teve, assim, o primeiro encontro foi numa hamburgueria. Então, um negócio, assim, super... Ela tava feliz da vida, porque a gente ia pagar o almoço delas, assim. Então, aí ela foi comendo, a gente foi conversando. Depois a gente teve ensaio na locação. Então, foi bom porque a gente já se conhecia muito e eu já consegui entender qual era a linguagem que eu podia falar com ela. Não, tipo, linguagem limitada, porque a menina é muito inteligente. Mas, assim, eu consegui pegar os interesses dela pra conseguir fazer paralelos. Então, tipo, ela é tipo essa princesa que não sei o quê, que é de um livro que ela gosta. Então, foi muito bom. E ela era muito tranquila, né? Sim. Quer dizer, ela era muito animada. Na medida do possível. Depois, quando chegou... É que ela foi ficando mais confortável, Ela foi né? ficando mais confortável. Mas ela era super tranquila. E ela escutava muito bem, que eu acho que é o mais importante, assim, pra quando você tá dirigindo, não ator, né? Uma pessoa É que ela era do escute. teatro já, né? Então ela sabia... Tipo, ela sabia escutar instruções e... Por isso que ela é tão inteligente, ó. A galera do teatro. Inteligente. E eu ia falar mais... Ah, tá. E uma coisa que o fato dela ser mãe e filha também, obviamente, ajudou muito. E só pra já proteger a nossa querida produtora e a AD, a criança ficou no set por escolha dela, tá? Ela, tipo assim, a gente tinha programado uma OD pra criança ser liberada mais cedo, respeitando, né, as horas máximas. Mas ela gostou muito. Então, Não, mas assim, dava pra ela ter... Tipo, a gente tinha conversado já, mas bota ela... a criança no ônibus. Mas, tipo assim, dava pro pai ter buscado e tal, mas a Ana não quis, ela queria ficar no set. Ela queria ter vindo pra FAP, foi onde a gente gravou o laboratório. Ela ficou muito chateada. Ela No queria terceiro ter dia a gente vindo. gravou só com a mãe aqui, né? Então ela queria ficar lá o tempo Tadinha. inteiro. Incluindo como... Já puxando esse gancho de novo, né? Como que foi montar as cenas dramáticas? A cena dramática da parte da mãe, né? E as cenas dela no laboratório também. Da parte da mãe, você disse? Da parte da mãe. Foi uma coisa, né? Pera, a gente não falou do Alvará. É verdade. Ah, é. Desculpa, termina do alvará. Perdão. Bom, foi um trabalho muito difícil, mas que a produtora e a AD mandaram muito bem, né? Maria Clara Gouveia. Maria Clara Gouveia e Maria Eduarda Ramos chamaram a responsa. Já ouvi falar, Já ouviu falar? Não, elas... Porque assim, elas foram atrás, acho que elas entraram em contato com uns 4 advogados, 3 ou 4, assim, foi uma loucura. Porque, pra quem não sabe, quando você vai gravar com um menor de idade, você precisa pegar um documento que tem que ter aprovação do governo. Da não sei o quê. escola, da menina. Da escola. Tipo... Então a gente precisava de tudo, de todas as informações da criança. A gente precisava de uma autorização da escola. Então, assim, era muitas coisas. E aí a gente, tipo, foi conseguindo, assim. O alvará custa dinheiro, inclusive, você pedir um alvará. Mas a gente teve um problema que foi com um negócio que chama AVCB. E aí, por isso, a gente não consegue mandar o Querida Lulu pra todos os festivais que a gente Que quer. tem a Você ver com sabia o prédio, disso? não é? Você precisa tipo, provar que o prédio é um lugar seguro, que não vai, sei lá, pegar fogo. E aí, no caso, acho que o prédio não era um lugar seguro, porque o AVCB não estava em Só dia. que é um prédio residencial, então realmente não tinha como a gente saber que não tinha. Tipo, a avó da Duda mora lá, né? Acontece, né? Mas é isso, né? Gente, eu tenho uma notícia, na verdade, que é que o programa acabou. Já se passaram 30 minutos. Exatamente. Mas antes da gente acabar, eu queria pedir pra vocês falarem o top 3 filmes de vocês. Uma de cada vez. Não precisam ficar ansiosas, tá tudo bem. Pode falar. Não, pode começar. Não seja por isso. Deixa eu pensar. É a primeira vez que eu ouço essa pergunta. Vamos lá. La La Land. Adoro. O que estou ouvindo? Nos bastidores. É a risada da nossa produção, você acha?
Lady Bird, adoro. Sua cara. E Monstros S.A. Que bom que você falou. Eu já tinha te falado que você tinha que falar esse filme. Eu amo esse filme. Tem A Vida Invisível, filme brasileiro. Muito bom, muito bom. After Sun. E... Desculpa. Caramba, eu não sei um terceiro. Top 4 do Letterboxd. Pode ser... Não, você não pode falar isso, a gente vai ter que pagar. Pode Top ser 4 incêndios. 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 Você viu que ela falou filme brasileiro, né? Mano, ela né? performou mais, né? Foi mal. Gente, o episódio chegou ao fim, tá? E agora eu vou ler essa parte porque eu não lembro. E lembrando que vocês podem acompanhar as duas nas redes sociais, caso elas queiram divulgar. Isso é importante. O meu Instagram é ma_morita_. Nossa, nem sei como que é o meu arroba no Instagram. Acho que é. CLAARA, Clara, com 2 As. Acho que é CXL. Então é isso, a produção vai colocar na edição pra vocês verem. E não deixem de seguir também o Instagram aqui da rádio, @RádioTVFAP, e do Frame a Frame, @FrameAFramePod, onde a gente anuncia todas as novidades e o programa, e os programas, né, que vão vir aí. E o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês que vieram. Obrigada. E a vocês que acompanharam até aqui. Eu fico muito grata de poder estar novamente nessa temporada do Frame a Frame. E até a próxima. Beijo!